Posso chamar o pessoal do futuro, Cami? Por favor, ó. Vamos lá para o Japão, vamos lá para Tóquio, para quem está 12 horas à frente, hoje como técnico da seleção feminina, mas que já fez história nos Jogos Olímpicos, sendo o primeiro brasileiro do tênis de mesa a se classificar às oitavas de final em Atlanta, 96, e é também o atleta com o maior número de medalhas, o terceiro, o maior número de medalhas em Pan-Americano de todas as modalidades. Estou falando dele, o Oyama, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Sonoplastia. Aê! Só tá... Só precisa desmutar. O Oyama está no mudo. Só desmuta, Hugo, por favor. Tá no mudo. Desculpa. A emoção de participar do programa, eu esqueço dessa. Eu não sou muito bom nessas coisas, me desculpa, mas é um prazer estar falando com vocês. Viu? Tamo junto. Prazer eu também todo não sou, viu, Hugo? Eu apanho aqui também. Queria falar com você, Hugo, para a gente falar sobre o tênis de mesa, que conseguiu mais um feito histórico. Eu relembrei aqui o seu em 1996. O Hugo Calderano, ele acabou tendo a mesma marca que você nos Jogos Olímpicos do Rio. E agora nós vimos dois representantes nas oitavas de final e o Hugo avançando às quartas. O que você pode falar sobre a modalidade, sobre o tênis de mesa, o que tudo isso representa e também os fatores que levaram a esse desempenho, a essa campanha tão bem vista, né, tão positiva nessa edição dos Jogos Olímpicos? Helena, esse é somente um resultado de um trabalho, né, muito sério, muito bem feito. O Hugo Calderano treinando há muitos anos já lá na Europa, na Alemanha, o Gustavo Tsuboi a mesma coisa, e é isso, né, lógico que o foco de cada um também é importante, mas o Hugo, assim, ele tem uma inteligência muito grande, ele tem um talento muito grande também. Gustavo, uma perseverança, né? Essa já é a quarta Olimpíada dele e foi a melhor que ele participou, sabe? Então, assim, mostra o crescimento e aquela mistura, né, dos novos, né, entre aspas, que é o Hugo, e o mais veterano, que é o Gustavo, né? A gente não pode ficar velho, porque quando me chamavam de velho, eu ficava bravo, né? Então, o Gustavo é experiente também, né? Mas é legal, a gente sabe? Também fica bravo. Né? Mas assim, mostra que fazendo um grande trabalho, né, a gente vai... eu e o saudoso Cláudio Cano, né, com certeza fomos exemplos para essa garotada, e hoje os que estão aqui vão ser exemplos para o futuro. Né? Então, foi uma participação muito, muito importante nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Hugo, eu queria falar um pouquinho. Primeiro, eu queria falar que eu sou uma grande fã do seu trabalho, sempre fui. Estava brincando, o pessoal aqui já está sabendo que eu fui campeã de tênis de mesa no Bichuspe quando eu entrei na faculdade. Louco! Sério, que legal! Tênis de mesa, mas assim, passo completamente longe de qualquer nível profissional. Eu ainda estou no ping-pong, não cheguei ao tênis de mesa. Mas uma das coisas que eu queria falar com você é o seguinte: a gente tem acompanhado aí a Raíssa, por exemplo, no skate, e hoje de manhã a gente deu essa notícia, né? Que a Raíssa fez aí aquela campanha espetacular e a venda de skates subiu em 80%. Nossa. Então, esses esportes que eles não são de fato tão tradicionais do povo brasileiro, quando tem um bom desempenho em Jogos Olímpicos, a gente vê um boom gigante. E eu sei que na sua geração, na época, logo depois que acabavam os Jogos Olímpicos, que as pessoas acompanhavam, tinha também esse boom do tênis de mesa, e a gente espera que dessa vez tenha também, por a gente ter alcançado esse feito histórico. Eu queria que você falasse como é que você vê o incentivo, o patrocínio do tênis de mesa, como é que é o dia a dia de um atleta de tênis de mesa, fora esse período de Jogos Olímpicos. Quando acaba a competição, sai, como é que é o preparo? Porque se a gente falar só nesses 4 anos, a cada 4 anos que acontece os Jogos Olímpicos, é muito pouca coisa, e um atleta precisa de muito mais do que isso. Mas a gente não tem esse conhecimento. Como é que é a vida do atleta do tênis de mesa? Olha, primeiro, Camila, parabéns aí pelo seu título, viu? Muito legal. Eu tenho parabéns do Goiama, gente. Você devia ter trazido... Por que você não trouxe o troféu, a medalha? Porque eu não tenho. Mas é muito legal, né? De você ter participado, né? É muito legal mesmo. E realmente, em 2007 foi muito legal. Por exemplo, nós tivemos os Jogos Pan-Americanos do Rio, né? A gente conquistou a medalha de ouro. Um dia eu estava no shopping, depois do PAN, aí um pai de um menino veio para mim e falou assim:
você é culpado, parabéns pela medalha, tal, mas você é culpado, né, de uma coisa. Foi, o que foi, né? Eu tive que comprar uma mesa de tênis de mesa para meu filho, Que legal. sabe? Então, são exemplos como esse que né, mostra que o esporte depende muito de resultado, é claro, né? E eu tenho certeza que depois desses Jogos Olímpicos vai crescer muito também a venda de raquetes, a procura de jovens interessados, crianças interessadas em participar de treinamentos nas escolas, né? Porque existe muito ping-pong por aí, né? A gente fala que ping-pong é isso, aquilo, mas eu comecei pelo ping-pong, né? E agora com esses resultados de Olimpíadas, tenho certeza que a garotada vai gostar de praticar, vai entender mais como que é o esporte, né? E a torcer para que isso aconteça mesmo. E a Camila perguntou sobre patrocínio. Realmente é difícil, né? Não vou falar que é fácil, como a maioria dos esportes, né? Mas a gente não pode desistir. A gente tem que fazer a nossa parte, que é continuar treinando. Assim, os mesatenistas, a gente tem que sempre estar jogando no exterior, né? Participando de ligas, treinando, participando de competições, e para isso precisa de verbas, né? A confederação ajuda na medida do possível, com certeza, né? A gente sabe que é muito difícil participar de todas as competições, mas como eu falei, a gente não pode desistir, né? Tem que correr atrás de muitas coisas também, investir, né? Alguns atletas têm que investir também, acho que não pode ficar só esperando ajuda, né? Da confederação ou de patrocínios, sabe? Tem que correr atrás, para que senão ele não vai ter resultado, e sem resultado é muito mais difícil, né? Deixa eu tirar uma dúvida com você. Você é descendente de orientais, né? De japonês, sim. De japonês, então. E a gente vê que, normalmente, é um esporte muito dominado pelos orientais. Tem algum segredo? Ou seja, eles são mais focados, eles têm um treinamento diferente, específico, é algo que já vem há muito mais tempo? O porquê dos orientais, normalmente, os chineses, eu falo chineses, japoneses e coreanos, por que eles dominam muito o esporte? Olha, no mundo, lógico, a China sempre será a favorita, né, nas competições. Se bem que aqui no Japão foi uma surpresa muito boa o Japão ter conquistado a medalha de ouro na competição de duplas mistas, né? E tira um pouco da hegemonia. Agora, de 33 medalhas de ouro disputadas em Olimpíadas, a China tem 28, para você ver o domínio deles, né? Essa foi a quinta que eles deixaram de ganhar. Mas na China é o primeiro esporte deles. Lá os garotos de 5, 6, 7 anos já estão praticamente treinando em centros, né, de treinamentos de cada estado, sabe? E é o primeiro esporte. Então, para eles, os Jogos Olímpicos é mais do que uma Copa do Mundo de futebol nossa, sabe? Né? O Japão também é muito forte, o Japão também tem muito incentivo também. E é tudo isso, na base do incentivo. A Coreia, sabe? E muitos torneios que existem na Liga, né, Mundial, vários jogadores, sabe? Eles vão com seus patrocinadores, com suas empresas também, sabe? Então, por isso que, mesmo ele não sendo da equipe principal, mas ele está sempre ali disputando, né? E assim ele tem chance de um dia entrar na seleção. Eu conheci vários atletas que foram lá pagando as suas passagens, né, disputando, e lá na frente eles defendendo o uniforme do seu país, né? Então é isso que acontece, e por isso que é total mérito desses países que são realmente os maiores vencedores, né, de Jogos Olímpicos. Deixa eu só emendar uma outra pergunta, Helena, em cima disso que o Hugo acabou de falar, que é o seguinte: a gente vê muito, por exemplo, a equipe de Portugal tem umas 2 ou 3 chinesas que fazem parte da equipe e são naturalizadas, são casadas com portugueses e são naturalizadas, e pelo casamento disputam por Portugal. Enfim, justamente por eles terem tantos atletas, às vezes elas acabam se naturalizando por outro país para poderem também participar de Olimpíada. Isso acontece muito, Hugo? Acontece bastante, como você falou, várias equipes, vários países, aliás, têm, né, esses estrangeiros, né, defendendo, principalmente chineses, né? Mas assim, a gente não pode ficar reclamando só, né? A gente tem que treinar para poder vencê-los, né? E porque se eles saíram da China, é porque eles não são os melhores de lá, e não sendo os melhores, as chances existem, né? Tanto que, mas é complicado, viu, Dudu? Teve épocas que no campeonato europeu, de 8 finalistas no feminino, eram 7 chinesas, né? Então, sabe, alemã, holandesa, portuguesa, sabe? Eu vejo de um lado assim, se essas atletas, ou masculino ou feminino,
jogam por esses países, mas ficam lá treinando, passando a sua experiência para os jogadores locais, isso é muito válido. Agora, se ele vai, por exemplo, disputa o campeonato pelo país, mas fica sempre fora, né? O que acontecia muito aqui na América Latina, né? Chinês da Argentina, chinês da Dominicana, sabe? Eles ficavam ali entre os top 40, 50. Aí o segundo jogador desses países era lá 200, 300 do ranking, sabe? Então, não ajudavam no desenvolvimento do país, né? Do esporte do país, né? Então, tem esses dois lados aí. Agora, Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem acompanhado aí que as gerações mais novas estão começando a dominar os Jogos Olímpicos, né? A gente viu a Raíssa com 13 anos. E no tênis de mesa também tem uma atleta muito jovem, né? Como é que funciona a formação desses atletas? Porque ao mesmo tempo em que eu acho lindo ver essa juventude, tem o outro lado que é a experiência, porque é um esporte que exige um foco muito grande, né? Sim. Que exige uma dedicação muito grande. Como é que você vê a chegada dessa nova geração? O que a gente pode esperar dessa nova geração do tênis de mesa? E, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue enxergar esse balanço, esse equilíbrio, digamos assim, entre a juventude e a experiência? Sempre é bom você mesclar, né, essa juventude e essa experiência. Como você falou, nós temos uma equipe aqui bem assim, a Bruna com 21, a Caroline com 26 e a Jéssica com 31, né? Então, assim, são uma nova, uma média, uma mais experiente, né? Mas também nós temos uma atleta, que é a Júlia, que é a irmã da Bruna Takahashi, tem 16 anos, então ela veio aqui como reserva, né, como a quarta jogadora, mas está aprendendo muito, né? Mesmo não podendo participar dos jogos, mas ela está aqui vendo os treinamentos, vendo os jogadores, né, principalmente da China, do Japão, como que elas treinam, sabe? E quando você vem aqui e vê esse pessoal treinando, se preparando para o jogo de uma Olimpíada, é muito diferente quando você vai no campeonato aberto na Europa, sabe? Ou mesmo no campeonato mundial. Isso como aprendizado é muito importante, né? E tem outros atletas lá no Brasil também, que são jovens, né, 16, 17 anos, que também têm um futuro muito promissor, né? E por isso que eu falo, a gente levando resultados bons daqui, essas meninas, né, esses jovens vão ficando cada vez também mais motivados ainda, né, para seguirem lutando. E eu tenho certeza que em Paris, depois Estados Unidos, e lá na frente, o Brasil vai cada vez mais melhorando o seu nível. Ô, Hugo, você aí diretamente de Tóquio, tá muito legal acompanhar, porque nessa edição dos Jogos Olímpicos nós temos a tecnologia, né? Temos os celulares, as redes sociais, então a gente está vendo vários fatos curiosos que os atletas trazem para a gente. Eu queria saber de você, Hugo mesmo, pessoal, o que chegou aí com essa delegação? Porque é muito legal também que a gente mostra aqui os vídeos quando os atletas retornam à Vila Olímpica com algum feito legal, com alguma medalha legal, uma recepção calorosa de todas as modalidades. Queria que você trouxesse alguma impressão pessoal do Hugo Oyama mesmo, desses Jogos Olímpicos, que te chamou a atenção, algum fato curioso que tenha acontecido. Traz para a gente ter esse gostinho também de ter esse toque de Tóquio aqui no Isto É. Olha, Helena, uma coisa que eu fico muito assim, que foi necessário, e que é necessário mesmo, claro, né? Essa bolha que estamos aqui na Vila, aqui nos Jogos Olímpicos. A gente pode sair daqui para fora da Vila Olímpica. Do ginásio também não podemos sair para fora, sabe? É uma coisa muito diferente do que eu estava acostumado, né? Como você falou, quando a gente participava de outras edições, era aquela alegria, aquela festa, o refeitório mais cheio, sabe? Todo mundo se conversando mais, se abraçando, sabe? Isso realmente ficou muito afastado, né? Mas como eu falei, isso é necessário, com certeza, né? Então, assim, o clima ficou muito diferente. Não que seja um clima triste, né? Longe disso. A gente até está quase ainda na primeira semana ainda dos Jogos, né? Poucas medalhas ainda, né? No geral, eu digo, né? Mas é muito legal quando você vê as outras delegações indo pro refeitório, andando para lá e para cá, sabe? Ver aqueles caras de 2 metros e tanto do basquete, do vôlei, aquelas ginastas de 1,30 m, 40, sabe? Essa diferença. Aqueles caras fortões, aquelas outros bem magrelos, sabe? Isso é muito legal de ver, né? Essas diferenças, né? De cultura também, sabe? É muito legal mesmo, né? E o povo é bonito, no geral, é muito legal e é um clima realmente muito legal. Como eu falei, infelizmente é assim. Por exemplo, a gente vai no refeitório, a gente come, tem uma divisória, né? Para cada assento ali, na frente e do lado, sabe? Então, mesmo a gente tentando entre a gente, da mesma modalidade, fica até difícil
para escutar uma conversa, né? Mas, assim, como eu falei, tem que ser dessa maneira, a gente veio aqui para jogar, né? Isso é o de menos, né? Mas, olha, é muito legal você ver esse pessoal aí. Legal. Muito bacana. E é muito legal ver aí toda a sensação de um atleta que já tem tanta experiência em Jogos Olímpicos, né? E, de repente, esses são os jogos mais diferentes que a gente já imaginou. Mas, olha, Hugo, eu aqui, acho que em nome de todo mundo, quero te dar os parabéns aí pelo seu trabalho excelente à frente da seleção brasileira feminina de tênis de mesa, e a gente está aqui na torcida para que o Brasil ainda traga várias outras medalhas para a gente, né? Estamos com os dedos cruzados aqui. Tem o por equipes ainda. Exato, sim. Exato. Temos ainda grandes esperanças. Quem que a gente deve ficar de olho, Hugo, nesses jogos agora, nesse finalzinho agora de entrevista, só para a gente ter uma noção do que a gente vai esperar? Olha, agora vão acontecer as finais, né, do individual. Provavelmente serão 2 chineses para variar, né, nas finais, tanto no masculino quanto no feminino. Tem um jogador muito forte chamado Ma Long. Ele foi campeão olímpico do Rio de Janeiro, sabe? E para mim ele foi hoje para mim ele foi o melhor de toda a história, né? Ele ainda está aqui jogando, né? Então acho que fica de olho porque é difícil um jogador se manter nesse alto nível por muito tempo, assim, sabe? Na equipe nós vamos enfrentar Hong Kong no dia 1º, vai ser uma batalha muito dura, jogadores muito fortes. No masculino, eles vão enfrentar a Sérvia, com boa chance de vencer e aí lutar por mais uma semifinal, né? Então, o que a gente mais espera é realmente a torcida de todos vocês, porque mesmo estando longe, do outro lado do planeta aí, para vocês, né? A gente sente esse calor humano, essa torcida aí, sabe? E eu particularmente fico muito feliz, sabe, com essas palavras que vocês falam, né? Por tudo que eu pude fazer pelo nosso país, né? E feliz de ver a Camila, né, jogando também o tênis de mesa aí, sabe? E a gente pergunta, né, de cada 10 brasileiros, 9 pelo menos brincaram de ping-pong, sabe? Então, é isso, né? Então a gente tem que fazer esse esporte crescer cada vez mais e essa ajuda de vocês é muito importante. Obrigado mesmo. Viu? Imagina, obrigada a você por aceitar o nosso convite, por vir com essa entrevista tão agradável, tão gostosa, falando de todos os âmbitos, né? Não só da parte técnica, mas também trazendo essa parte comportamental. E estamos aqui, não se preocupe, de falta de torcida, vocês não vão sofrer, porque estamos torcendo muito aí, para o masculino e para o feminino. Não, isso eu sei, o Brasil sempre torceu demais, né? Também criticou, mas essas críticas também ajudam a gente, né? Porque não é só mar de rosas, né? Com as críticas a gente tem que aprender e isso que a gente está fazendo assim também. Tem uma coisa que eu falo sempre, né, Helena? A gente nunca sabe de tudo, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? Então aqui é a minha 8ª Olimpíada, estou aprendendo muita coisa aqui, sabe? Então é isso, né? Sempre com essa cabeça para fazer sempre o melhor na frente. E, Hugo, saiba de uma coisa, independente de vir ou não vir medalhas, qualquer coisa do gênero, a gente tem muito orgulho de vocês por todas as barreiras que vocês superaram com esse esporte, que a gente sabe das dificuldades, a gente sabe da falta de apoio, mas a gente está aqui de verdade super na torcida para que dê tudo certo, porque quanto mais os esportes forem valorizados no país, melhores são os nossos resultados, e é o que eu falo, né? É uma sequência, é uma onda, e a gente precisa surfar nessa onda, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, foi um prazer falar com você. Não, obrigado, Camila, obrigado, Helena, obrigado, Dudu, o prazer foi todo meu, e olha lá, hein, torcida para nós aí ainda, tem muita coisa para rolar ainda, valeu, beijão, hein? Com certeza. Obrigada, obrigada, Hugo, estamos na vibração aqui. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigada.